Então, e dando continuidade ao estudo breve que temos estado a realizar, estamos nas questões, como podemos ver, 376 a 378, que fazem parte do capítulo 7º do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, e a nossa irmã Filomena Filó começou há pouco este item idiotismo, loucura. Então, a primeira questão que Allan Kardec colocou aos espíritos foi a seguinte: por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? E os espíritos respondem simplesmente: o espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente, onde procurar na morte o meio de quebrar seus grilhões. E Miramês, relativamente a esta questão, diz-nos o seguinte: em alguns casos, a loucura leva realmente a criatura ao suicídio. Deve-se ter em conta os caminhos tomados por essa criatura no passado. Se usou as suas faculdades para o incentivo à loucura dos outros, certamente que as reações do que fez, dos seus dons, vai refletir-se no seu caminho. E aí vem a vestir novo corpo deficiente. Ele, ao desencarnar, perante a sua consciência, o livro é aberto nessa altura e, portanto, ele vem para se redimir daquilo que fez no passado e então vem com deficiências e, neste caso, vem também com um novo corpo, uma nova veste, mas desta vez com um grau de deficiência provavelmente superior àquele que ele terá ou que ele terá provocado noutros na encarnação anterior em que esteve. Portanto, ele acaba por tirar a sua própria vida física, precisamente quando confrontado com aquilo, com essas provas tão dolorosas. E é o tribunal da sua consciência em chamas que pede reparos, e a alma, na aflição, pensa que se ao matar-se fica livre das distorções que fez nos caminhos alheios. Pura mentira, pura e santa ignorância. E lembra-nos, Miramês, o caso de Judas Iscariotes, que foi um deles, em que ele, por 30 moedas, entregou Jesus, não é? E essas moedas queimaram-lhe as mãos. E ele achou que encontraria no suicídio, porque ele, depois de ter consciência do que tinha feito, ele pensou que encontraria a paz que deveria buscar acompanhando o Mestre. Mas o tempo fê-lo reparar, sem desrespeito à vida, em muitas e muitas reencarnações, e hoje encontra-se na serenidade de Deus, trabalhando em favor da humanidade, para que esta humanidade compreenda o valor dos gestos de Cristo, da palavra e do mesmo silêncio de Jesus. A cabeça de um louco é um mundo de deduções constantes, e ele tem momentos de reflexões sadias, tem momentos de lucidez, dentro das quais ele mistura o passado com o presente e busca por vezes o futuro. Nessa desordem mental, ele sente-se constrangido e faz todos os esforços, na sua limitação, para sair da opressão e, às vezes, tomam caminhos que pioram mais as suas situações. Nós sabemos que temos o nosso livre-arbítrio, há sempre dois caminhos. E, por vezes, aquele que nos parece mais fácil é aquele que nos leva mesmo à perdição. Então, o suicídio no mundo, termina Miramês, tomou, e nós vimos isso todos os dias nos mass média, tomou proporções indescritíveis. É a resposta dos pensamentos criados pelos próprios suicidas do passado. A opressão das sementes do mal lançadas por eles é tanta que eles não suportam a opressão da força
que emitiram para destruição e elas voltaram para arruinar os destruidores. Ninguém engana a lei da justiça de Deus, porque Deus é amor. O Espírito passa a sofrer o constrangimento do mesmo modo que constrangeu aos outros, e somente paga o que deve na pauta da vida. Nós semeamos hoje, colhemos amanhã, e quem não plantou, como é que pode colher? Nós somos fruto de nós mesmos. E sabemos, e tem sido dito aqui muitas vezes, e vamos aprendendo, que o nosso pensamento é uma arma poderosíssima. Nós conseguirmos atrair para nós o bem ou o mal. Tudo o que pensamos fica a bailar ao nosso redor. Dizemos-lo com alguma frequência. O pensamento tem características físicas, químicas e eletromagnéticas. Tudo nós pensamos fica a refletir-se em nós. Se pensamos o mal ou queremos o mal a alguém, nós estamos a fazer o mal a nós próprios. Em primeira instância, somos nós os prejudicados. Portanto, só temos o outro caminho, o caminho do bem. E nesse caminho nós estamos felizes, e nesse caminho só queremos o bem para todos. E nesse caminho, se há alguma perturbação do suicídio nos bater à porta, ela nem bate, porque nós não estamos mais aí. Então, a doutrina dos Espíritos é Jesus voltando para toda a humanidade. Pela infinita misericórdia do nosso Pai Criador, desdobrando os esforços, de sorte a ensinar novamente aos povos o que é amar e como se deve comportar para viver feliz. Um pequenino apontamento para esta questão e a próxima, a 377, como dizíamos, Allan Kardec pergunta: depois da morte, o espírito do alienado ressente-se do desarranjo das suas faculdades? E eles dizem, os espíritos, pode ressentir-se durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria, como o homem que desperta se ressente por algum tempo da perturbação em que o lançara o sono. Nós ainda somos muito materialistas e quando desencarnamos nós ficamos precisamente iguaizinhos àquilo que éramos enquanto encarnados. Se nós somos materialistas, muitos ficam agarrados aos tratores, às casas, aos bens materiais e não conseguem elevar-se. E sabemos nós que muitas vezes aqui naquelas reuniões das terças-feiras, muitos são aqueles que sofrem e fazem sofrer por esse simples facto de, na sua ignorância, ainda se manterem ali na matéria. Mas é uma situação transitória, porque o Pai não desampara ninguém e as pessoas não ficam eternamente agarrados à matéria. Miramês, relativamente a esta questão, diz-nos assim: o espírito alienado, depois da morte física, em muitos casos continua com a impressão dos distúrbios que sofria quando animando um corpo. É a impressão que lhe causaram os tormentos do seu passado, em que o mantêm ligado às coisas na terra. Os nossos pensamentos prendem-se onde o coração se acha ligado pelos fios do sentimento. A sensibilidade da alma registra o que ele pensa, vê e sente. Quantas perturbações fantasmas nós conservamos. Umas não assimilamos no ambiente em que vivemos, outras nós ouvimos, outras mais nós vemos. Faz necessário que procuremos em todo o equilíbrio, pois existem as leis que regem a vida. Quando fugimos delas, caímos nas repartições que nós mesmos criamos. As leis são universais. As leis foram criadas por Deus para todos nós. O Pai não me quer mais a mim do que a qualquer um de vós. Portanto, as leis, se as infringirmos, nós temos que ressarcir e temos que pagar
todas essas infrações. As leis naturais são o próprio Criador presente em nós. Tudo é Deus. Tudo é, sem dúvida nenhuma, somos criaturas de Deus. E então tudo está presente em nós a nos advertir sempre como percorremos os nossos caminhos. O espírito alienado é um ser possesso de pensamentos negativos. Mais uma vez, o pensamento. Se pensamos negativamente, se estamos sempre a vibrar na negação, quem é que nós temos à nossa volta? Espíritos afins, espíritos negativos. Então, substituamos os nossos pensamentos. No Evangelho, Jesus diz tantas vezes: vigiai e orai, mas são tantas as vezes que ele repete isso. Se vigiarmos os nossos pensamentos, e se um pensamento negativo vier à nossa ideia, ao nosso pensamento, vamos substituí-lo de imediato. É mesmo assim que tem que ser, porque aí já não estamos com esses tais pensamentos negativos que nós mesmos criamos e nos fazemos vítimas dos mesmos, até que aprendamos a pensar melhor. Somos vítimas dos nossos pensamentos. Pensas, crias. As ilusões são individuais. Na grande escola de Deus para com os seus filhos, não queiramos modificar o que Deus criou. Ele é o sábio de todos os sábios, é a suprema inteligência criadora, causa primeira de todas as coisas, e nada se faz, nada fez ou fará de errado. Devemos ter cuidado com as muitas repetições, principalmente as más, pois elas podem ficar ligadas às nossas sensibilidades da alma com a mensagem que nelas imprimimos. Se eu pensar de manhã, eu vou chegar atrasada ao trabalho, eu vou mesmo chegar atrasada. Não tenhamos ilusões. Agora, se eu disser: eu vou chegar a horas, eu estou um pouquinho atrasada, mas eu vou chegar a tempo. E nós conseguimos chegar a tempo. E são estes pensamentos que nós temos que nos ir educando. Vivemos numa rua muito movimentada. E eu tenho que dizer isto porque é raro encontrar um lugar para estacionar. E quando nos dirigimos para casa, eu tenho sempre um lugar. Não é que eu seja privilegiada, mas são as vibrações positivas que nós já aprendemos a ter connosco. Pensamento positivo é, sem dúvida alguma, aquilo que todos nós podemos imprimir na nossa mente. Aí vem a grandeza das lições de Jesus, em que, nos ensinando o Evangelho, a dar a tonalidade às nossas ideias, retidão aos nossos sentimentos. Jesus foi a amplitude do perdão, exemplificando essa virtude, mesmo quando estava na cruz. Foram suas as palavras: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Isto em Lucas 23 e 24. O espírito alienado é um espírito doente. Carece de tratamento espiritual. E o espiritismo fornece o melhor medicamento para tais enfermidades que proliferam no ambiente onde se foge à educação da alma. Se nós não criarmos bons pensamentos, bons hábitos, se não tivermos o cuidado de fazer a higienização do nosso lar através do Evangelho no lar, uma vez por semana, e não nos cansamos de repetir, é sem dúvida alguma o nosso santuário. É ali que nós, em primeiro lugar, devemos sentir essa paz. Quando entramos no nosso lar, não digo casa, é um lar de amor, onde não há guerras, não há discussões, onde há amor, onde há sempre uma música suave que envolve tudo. E esse Evangelho no lar, quem não faz, pesquise, pergunte e comece a fazer, porque sem dúvida alguma vai trazer a paz a todos os familiares, mesmo que eles não queiram fazer, mas como a espiritualidade
atende a todos, é bom que tornemos um hábito. É só uma vez por semana, 10, 15 minutos, não precisamos de mais. Então, o dia em que a fraternidade ligar todas as criaturas da Terra, certamente que não existirão nela doentes nem doenças, porque somente esse amor que Jesus ensinou é capaz de mostrar os caminhos de felicidade. Basta que façamos a nossa parte e andarmos sempre com Ele, porque Ele connosco sempre está. Podemos fazer alguma coisa por nós mesmos, sim, falando do mundo espiritual, mesmo aqui na Terra, pois é pisando na Terra, vivenciando aqui as nossas experiências, que sentimos todos os sentimentos, todos os obstáculos a vencer. E, essencialmente, combatamos o orgulho, o egoísmo. São fantasmas monstruosos que nos atiram muitas vezes para situações muito complicadas. Então, o maior vencedor é aquele que se vence a si mesmo. Jesus, numa determinada altura, dizia: Pai, livra-me de mim. Que nós nos consigamos livrar de nós, das nossas imperfeições, do nosso orgulho, do egoísmo, para conseguirmos vencer e aprender e levar aos outros aquilo que aqui aprendemos. E não percamos tempo, porque essa capacidade de lutar connosco mesmo, não percamos tempo a tentar mudar o outro. É evidente que mudamos o outro através do nosso exemplo, porque o caminho é individual, é intransferível. Ninguém pode fazer o meu caminho, nem eu fazer o caminho do outro, por muito que ame, por muito que queira. As pessoas têm que tomar consciência de que o caminho é individual e é intransferível. Na questão 378, de que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? Pergunta Allan Kardec. E os espíritos respondem: como uma recordação. Um peso oprime o espírito e com ele não teve a compreensão de tudo o que se passou durante a sua loucura. Sempre se faz mister um certo tempo, a fim de se pôr ao corrente de tudo. Por isso é que quanto mais durar a loucura no curso da vida terrena, tanto mais lhe durará a incerteza, o constrangimento depois da morte. Liberto do corpo, o espírito ressente-se, por certo tempo, da impressão dos laços que àquele o prendiam. E para terminar, um pequeno apontamento de Miramês, que complementa, sem dúvida, esta questão. E repete, o espírito sofre a influência da matéria na recordação do tempo em que esteve reencarnado, em processo de loucura, e esse estado da alma deixa na sua consciência a impressão de toda a perturbação do cérebro em desequilíbrio. Não há perpetuidade de loucura, nem de penas, como se dizem em algumas religiões. Todos os processos de provações, quando a alma se encontra encarnada, refletem-se em vários dos seus corpos espirituais, sem que o espírito não se eduque. Todas as lições que recebemos do bem, em forma aparente do mal, se ambientam nos corpos subtis que usamos, com o objetivo que muitas vezes escapa à nossa observação. O Evangelho é uma mensagem de Deus às criaturas, de serenidade e de amor, capaz de limpar as vibrações pesadas que nós mesmo acumulamos na consciência em muitas vidas sucessivas. Nós trazemos uma bagagem por vezes muito escura e sombria, e quando andamos aqui encarnados, nós, em vez de nos libertarmos dessa bagagem, nós ainda vamos complicar, ainda vamos carregar mais essa bagagem, se não nos libertarmos de nós mesmos, de libertarmos do orgulho, do egoísmo, da vaidade, sei lá, de tantas imperfeições que ainda trazemos connosco. Não há somente um esquema de despertamento espiritual. Para os espíritos, são inúmeros os processos de ascensão da alma. As provações que muitas vezes enfrenta na Terra deixa
deixa-nos uma soma de condicionamentos muito grande, não somente a argamassa fisiológica da estrutura do cérebro, o verdadeiro registro das leis. O cérebro, no fundo, acaba por ser um disco rígido, não é? Que fica lá registado. Estava aqui a pensar, o cérebro fica registado, mas é no nosso espírito que tudo fica registado, porque o nosso self, o nosso eu superior, é o nosso espírito onde fica tudo registado. Senão, nós poderíamos pensar que hoje estamos aqui a aprender e tudo é perdido. Não, fica lá tudo registado. O nosso corpo se extingue, não é? E o nosso espírito, ele foi criado lá atrás no templo simples e ignorante e vai sendo reencarnado tantas quantas as vezes necessárias para nos aperfeiçoarmos. Então, o verdadeiro registro das leis está na consciência, na nossa consciência, onde as letras são mais vivas e as recordações podem demorar, bem como também desaparecer, desde quando isso não tenha mais importância para a nossa perfeição. Quando um peso oprime o espírito e a compreensão já o atingiu, ele procura meditar mais sobre a mensagem até descobrir o que a lei deseja dele. É a própria evolução, não é? Existem loucos na erraticidade. No entanto, essas almas estão presas nas teias mentais que elas criaram. São amarras muito mais fortes que as cordas do mundo, e a própria caridade, que nasce do amor, não nos deixa auxiliá-las de modo a libertá-las dessas prisões, mas a fraternidade que nos cobre a todos, provinda do coração de Cristo, ensinou-nos a ajudá-los a carregar suas cruzes, favorecendo o despertamento do amor em seus corações por variados processos que a caridade legitima e inspira. Nesta casa, que é um hospital do espírito, onde se pratica, portanto, onde se dá o passe, onde se aprende a doutrina, é o remédio, é o lenitivo, para a evolução de todos estes espíritos, porque eles vêm aqui e nós, quando aqui chegamos, não estamos sozinhos, nós trazemos também muitos desses espíritos connosco. Trazemos o nosso anjo da guarda, porque foi ele que nos trouxe aqui. Trazemos também muitos e que vibram por nós para que nós consigamos ultrapassar as nossas dificuldades, também os espíritos protetores, os nossos familiares, e são tantos, e que no fundo eles estão a vibrar para que nós consigamos nesta reencarnação ultrapassarmos todas as dificuldades. Então, é a fluidoterapia, é o estudo, é o voluntariado, são tantas as formas que nós temos de aprendermos e ajudarmos aqueles que trazemos também para aqui. Então, que Jesus nos abençoe, nos continue iluminando o caminho e pela vossa atenção. Muito obrigada.